Meus queridos e amados irmãos, graça e paz, Pastor Renan. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os amados irmãos nessa noite e podemos desfrutar do conforto do nosso lar, nesse momento também de estarmos meditando na palavra de Deus. E nós vamos meditar nessa noite falando ainda de contexto de família, mês da família. E eu gostaria de falar sobre alvo de oração. Nossa casa tem sido alvo de oração. E Deus, falando aos nossos corações, através da tua palavra, nos trouxe um texto muito rico, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do verso 1 mesmo. E eu gostaria de deixar como texto base o verso 29, tá ok? Então, 2 Crônicas, capítulo 6, vamos estar meditando nessa noite, que vai falar sobre a bênção de Salomão, sobre o povo, a construção do templo, e a dedicação ao Senhor, tá? Então o texto diz assim: Então disse Salomão, o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada em um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi, para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi: Meu pai, porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descer de ti, e esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, que ele falou. Porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca, em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. E eu gostaria de entrar nesse momento na oração de Salomão, a partir do verso 12, tá ok? Me acompanha aí, por gentileza. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs nela em pé, e ajoelhou-se, e em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, mas como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, e me prometeste, porque tu, pela tua boca, o disseste, pela tua mão o cumpriste, como se vê nesse dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faz ao teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: Nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor, Deus de Israel, verifica-se a tua palavra que disseste ao teu servo a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com todos os homens na terra, e eis que o céu do céu, e eis que o céu e o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel,
que fizerem neste lugar. E ouve tu, do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próprio próximo e lhe impuser juramento de maldição para amaldiçoar a si mesmo, e o juramento da maldição vier perante o teu altar nessa casa de maldição, né, nesta casa, ouve tu então desde os céus e age, e julga os teus servos, pagando o ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles converterem, confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados do teu povo de Israel, e faz-os tornar a terra que tem dado a eles aos seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converteres dos seus pecados quando tu o afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado dos teus servos, e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e dá chuva sobre a terra, que desde o teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos ou largata, cercando algum dos inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa. Gostaria de parar no versículo 29, que é o nosso versículo base dessa noite. E eu gostaria de tirar alguns pontos importantes dentro dessa história. Dentre elas, eu gostaria de destacar que Esdras vai nos contar como foi conduzida a solenidade de inauguração do templo. Ao ver a glória de Deus enchendo o templo, Salomão entendeu como sinal de aprovação ao Senhor. Queridos, estava meditando nessa palavra no gabinete e Deus colocou em meu coração, mas nós estamos com o templo fechado, nós estamos vivendo um contexto em que temos falado muito, lógico, correto, que a igreja somos nós e nós estamos nos nossos lares. Deus tem separado esse tempo para fazer o fortalecimento familiar, foi a última reflexão em que nós meditamos. Excelente. Mas eu gostaria de falar sobre a importância do templo, da nossa congregação no templo e também das nossas casas, da importância de nós estarmos nesse momento dentro das nossas casas, consagrando a nossa casa ao Senhor. Isso mesmo, eu gostaria de falar do edifício onde habitam os santos, a igreja. Hoje, a parte da Igreja Batista Ebenezer está instalada na minha casa, que sou eu, minha família. E os demais irmãos também. Eu não gostaria de me ater ao contexto do que foi feito o templo dentro do contexto. Não quero entrar nesses pormenores, nos detalhes dessa história, porque Jesus ele vai mudar esse contexto lá na frente, ele vai instituir a igreja, mas vai dar o mesmo sentido dentro dessa história. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Salomão vai construir esse templo que Davi achou que ia construir, mas não construiu. E Salomão constrói esse templo. Nós compartilhamos de um diálogo de Deus com Salomão, de uma conversa que havia feito com Davi também. E o que me chama a atenção dentro dessa narrativa de Esdras sobre essa solenidade de inauguração do templo é ver a glória de Deus enchendo o templo, a tua palavra se cumprindo, as suas promessas sendo realizadas, se cumprindo também. Salomão entendeu como um sinal de aprovação ao Senhor. Meus queridos e amados irmãos, em nome de Jesus, essa pandemia vai passar, nós vamos retornar ao convívio no templo. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o templo foi dedicado ao Senhor. Houve aprovação do Senhor para que pudéssemos estar ali congregando. A sua glória encheu aquele lugar. E tem enchido até hoje. E hoje ele nos dá mais uma oportunidade, dentro desse contexto que estamos vivendo, de fazer isso com os nossos lares. Dedicá-lo mais ao Senhor.
ser um santuário do Senhor, lugar de habitação dos santos. A nossa casa tem que ser extensão da igreja. A nossa igreja tem que ser extensão da nossa casa. Nós temos que ter as mesmas condutas. Nós temos que ser as mesmas pessoas. O que me chama também a atenção, que após ser feito isso, ele vai abençoar o povo. Que grande líder! Ele abençoa seus súditos em nome do Deus de Israel. E em seguida se prostra diante do Senhor com as mãos levantadas e começa a orar. Eu gostaria de convidar você nesse momento a abençoar a tua família, a consagrar a tua casa no altar do Senhor, a consagrar a tua família no altar do Senhor, a abençoar a tua família e orar por ela. A sua família tem sido alvo de oração? Hoje é o 22º dia da campanha de oração. Minha família sendo transformada por Jesus. Ele vai levantar as suas mãos e adorar ao Senhor. A princípio ele adora a Deus e relembra que, segundo as promessas que foram feitas a Davi, seu pai, a obra foi concluída em Salomão. E Salomão implora o favor de Deus sobre todos aqueles que buscarem no templo. Ele vai fazer uma oração de dedicação, dizendo: assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Assim como fazemos no templo, como quando reunimos. E em nome de Jesus nós vamos fazer isso em breve novamente. Retornar às nossas atividades. Quarta-feira, culto de oração, onde a congregação se une para suplicar, clamar, orar, falar com o Senhor. Nós temos a oportunidade de fazer isso agora também nos nossos lares. O nosso lar sendo alvo de oração, de dedicação, de presença do Senhor. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que isso passando, o que está acontecendo hoje na tua casa, vai continuar acontecendo no templo da igreja, no convívio com os irmãos. E eu tenho certeza absoluta, como sempre tenho dito, isso vai trazer fortalecimento no corpo do Senhor, na igreja, entre os irmãos. E isso é realmente comovente. É um dos belos momentos da história de Israel e um grande exemplo de submissão e dependência ao Senhor. Deus nos chama nessa noite para declararmos dependência nele, nos submetemos à vontade dele, porque ele tem sido fiel, ele tem nos livrado do mal, ele tem nos guardado. E eu oro para que seja assim conosco. Que haja em nós submissão e fé para fazer a obra de Deus e igualmente mantê-la submissa à sua vontade. Seja no templo, seja na nossa casa. Façamos isso todo momento, em todo o tempo. E termino reforçando a importância do convívio como igreja, no templo da Igreja Batista Ebenezer, na tua igreja, casa de oração, casa dedicada ao Senhor, casa em que o Senhor ordenou a sua bênção e aprovou. Ele está presente, se faz presente, tanto no templo, como aqui na minha casa, aí na tua casa, no seio da tua família, no seio da congregação, trazendo união, paz e harmonia. Que sejamos submissos e dependentes no Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.